saber o caminho que Deus quer traçar para a vida dessa pessoa. E aí, quando eu vou me relacionando mais com eles, isso vai aumentando. É por isso que toda vez quando eu sinto que eu estou desconectando de alguém da igreja, eu sei que não vai dar certo. Porque essa pessoa vai ficar sem essa conexão e vai fazer com que eu me distancie no mundo do espírito dessa pessoa. É por isso que desde a fundação, sempre fiquei na porta, sempre perguntei aos irmãos, até hoje pergunto, você está bem? Olhe nos olhos, você está bem? Por quê? Porque essa é a forma de me conectar. Quando a Bíblia diz, Diácono, que o problema de Saul foi resolvido, só foi resolvido porque Samuel se conectou a Saul. A Bíblia diz que o servo de Saul disse para Saul que em Israel havia um profeta. Um homem, que naquele tempo era conhecido como adivinho, né? Um homem que conseguia ver o futuro. Samuel tinha todo o mistério profético, guarda bem isso. Um profeta, ele não está ligado em revelação de CPF, identidade, número de placa de casa. Isso não é unção profética. A unção profética ele está mais ligado ao conhecer o futuro, o destino da pessoa. Por isso que os profetas no passado, eles muitas vezes eram perseguidos porque eles viam o futuro, e às vezes o futuro não era uma coisa boa. Isso fazia com que o rei o odiava e queria matá-lo de toda forma. Então o profético é assim. E observa que quando Saul chegou até Samuel, Saul falou para Samuel, fica em paz e dorme na minha casa. O que Samuel fez? Criou uma conexão com Saul. Deus já havia falado para Samuel que Saul chegaria ali, que ele seria rei. Mas quando Saul dorme lá na casa de Samuel e eles têm aquela janta, aquela convivência, foi aonde o espírito de Samuel se conectou mais com o espírito de Saul e ele pôde revelar muito mais coisa para Saul. Entende? Então, alguém que tem dom profético, ele precisa se conectar a você de alguma forma. Ele precisa saber se você está bem, se você não está. É por isso que Jesus, o maior profeta, além de ser Deus, ele se conectava às pessoas. Ele tinha alegria de estar perto das pessoas, de conversar com as pessoas, porque era a forma que o Espírito que habita em Cristo se conectava com ele mais forte. Porque Paulo disse assim, que o Espírito de Deus, ele penetra até as profundezas de Deus. Se o Espírito de Deus penetra até as profundezas de Deus, penetra lá para quê? Para saber o que se passa lá no coração de Deus. E aí o próprio capítulo, né, que Paulo escreve sobre isso, Paulo chega a dizer que o Espírito de Deus revela todas as coisas. Então, o Espírito de Deus, ele vai no coração de Deus, procura saber o que está acontecendo acerca de alguém, e aí ele expõe essa situação para alguém. Mas isso só acontece quando há conexão. O rei que perseguiu Israel, no tempo de Jeremias, ele se conectou a Jeremias. Porque quando ele dissipou todo o reinado de Israel, ele deu a ordem para o soldado dizendo assim, procura um homem conhecido como Jeremias, porque ele é um profeta, e ele profetizou coisa boa a nosso respeito. E Jeremias sobreviveu por causa dessa conexão. Na vida, se você não se conectar, você não sobrevive. E no mundo do espírito é a mesma coisa. Porque há pessoas que entram aqui e não recebem milagre. E alguém lá no final do canto de Minas Gerais, Vale de Jequitinhonha é Minas Gerais, não é? É o finalzinho com divisa com a Bahia. Recebe milagre lá sem nunca ter falado comigo. É a graça da conexão. Então, por que eu chamei o diácono de Márcio Esposo? Porque o primeiro dia que eu vi eles, eu vi exatamente essa conexão, senti essa conexão com eles e eu pude ver o destino deles. É por isso que o inimigo vai lutar com eles aqui na igreja, vai lutar com a família. Por quê? Porque o inimigo já percebeu que alguém que está instruindo eles já viu o destino. E qual é o destino? O destino desse casal, irmãos, é um destino para apacentar, é para cuidar de pessoas, para tomar conta de igrejas com pessoas, com número de pessoas. Alguém pode olhar assim e falar assim, meu Deus, isso é impossível. Quem nunca olha no Espírito sempre vai pensar aquilo que talvez você não possa viver. Ou melhor, vai pensar aquilo que você não é. Quem não olha no Espírito sempre nunca verá sua qualidade, sua capacidade, o que Deus tem para a sua vida. Então você precisa fazer parte de uma igreja que há conexão.
de alguém que se preocupa com você, de alguém que se importa com a sua vida, de alguém que tenha visão do Espírito acerca do seu destino. Você precisa parar de ficar andando em lugares em que liderança não vê nada, não sabe de nada, não consegue se conectar no Espírito, sobe no altar, prega uma palavra e manda você para casa. A igreja é muito mais do que isso. Tem pessoas que estão há tanto tempo com a vida travada dentro de uma igreja, e como? Dentro de uma igreja. É porque no altar não há esse espírito de conexão, porque quando há, é claro que nós não somos Deus, nós somos só aquele que vê o coração de Deus. Inclusive, eu sempre falei com Deus, Senhor, antes de eu ver o coração do Senhor acerca de alguém, primeiro eu quero ver o meu, da minha casa. Foi o que Deus fez. Eu só falo para você, eu só ministro sobre você aquilo que eu vivo. Então Deus fez primeiro na minha vida, na vida da minha esposa, nos colocou em um lugar que, na realidade, ainda não é 1% do que Deus ainda vai nos colocar, porque tudo isso que vocês estão vendo aqui, desde o início eu falo, é só o começo, porque o futuro será brilhante. Nós estamos passando por um tempo, Diácono Gilmar, que nós estamos escondidos pelo Senhor, não sei porquê, pela graça, por tudo que Deus tem feito, Ele está nos escondendo por alguma coisa, mas eu sei que o tempo vai chegar em que Ele vai falar assim, agora saia, seja visível. Não é visível só de internet, é ser visível a ponto de alguém falar assim, ó, muita gente, eu quero fazer parte desse negócio. Eu quero entrar nessa casa, eu quero... Amém, igreja? Amém. Então, aplauda Jesus. Diácono Gilmar, qual dos dois quer falar primeiro? Diácono Gilmar, fala um pouquinho, não precisa falar assim, o passado lá atrás, não, mas fala um pouquinho como você chegou. Como você estava quando você chegou na igreja pela primeira vez? Qual era o cenário? O que vocês estavam passando? Não tenha vergonha, fala. E depois nós vamos andando mais para frente para a gente saber o que Deus foi fazendo na sua vida. Qualquer um dos dois, se quiser começar, pode ficar à vontade. Boa noite, igreja. Saúde da igreja, que a paz do Senhor, né? Pessoal do canal também, né? Que está nos ouvindo. Quando a gente chegou, que nós morávamos em Minas, às vezes muitos aqui não sabem, né? Muitos já sabem. E a gente chegou aqui pagando aluguel, devendo quase 40 mil reais. Para falar que não tinha nada, tinha uma casa, mas a casa valia 20 e poucos mil, né? Que casa lá é barata. E quando a gente chegou aqui, nós dependia de cesta básica, porque eu ganhava 600 reais por quinzena. Aí pagando aluguel, só aluguel era 700 reais, mais luz, água não pagava porque tinha um poço, mas tinha que pagar energia. E aí foi quando veio a pandemia, né? As igrejas fechou, e aí eu sei que é o inimigo, né? Tentou pôr no meu coração, agora não tem mais jeito, a igreja fechou, e como é que você vai arrumar do jeito que está ganhando 1.200 reais, né? Era 600 por quinzena, e não conhecia quase ninguém, não tinha como fazer bico, igual hoje, graças a Deus, eu não dou conta dos bicos que a pessoa oferece, né? E aí foi quando a minha esposa conheceu uma menina, até teve na igreja, né? Hoje já não está mais aqui, mas ela participou um bom tempo. E aí ela me chamou, falou que era essa igreja aqui. Muitos daqui lembram que era uma casinha, né? Chovia, o bispo punha até uma lona ali, muitas vezes nós ficamos debaixo da lona, que as pessoas mais idosas ficavam cá, as crianças. E eu lembro até hoje, né? E eu agradeço a Deus, quando eu lembro que nós vinhamos, eu agradeço a Deus pelo tamanho que a igreja está hoje, né? Que eu lembro que tinha uma geladeira no cantinho, era tudo apertado, mas aí eu fico pensando, tudo começa de uma sementinha, né? É igual o plantio, você planta uma sementinha, que ele cresce e vai estar produzindo, né? Igual o bispo falou, já até comecei a contar a ele, que Deus já mostrou em sonho, mas não era que eu creio que é lá onde vai ser a nova sede, um ônibus muito grande descendo muita gente. Eu creio que vai vir muita gente de longe, né? Para poder receber milagre, né? Porque, igual o bispo fala, onde tiver, recebe milagre, mas muita gente vai querer vir conhecer, né? E aí nós viemos para cá, começou a participar, e daí para frente Deus foi só abrindo as portas. Eu lembro, Diácono, não cortando você, eu lembro um dia que eu estive na casa de vocês, logo recente. E eu cheguei lá e fui muito bem recebido, irmãos. Tinha um banquete lá, estava o Lucas, eles estavam namorando ainda, né? E um banquete muito forte. Aí no final do culto, eu senti assim aquela graça profética para profetizar. E eu disse, olhei aquela casa e falei assim, meu Deus, Deus vai dar uma casa boa para vocês. E eu falei assim, vocês vão sair do aluguel, porque Deus está preparando isso. E daí em diante, Diácono, o que começou a acontecer na sua vida? Qualquer um pode falar, se quiser falar também, tá, irmã Silviane? E até esse dia que o bispo foi lá e falou, né? Eu mais ela estava em tempo de separar, porque veio só vindo. Aí quando a gente está mais querendo servir a Deus, parece que Sim, eu interrompo mesmo, né?
Ele falou uma coisa interessante. Eu fui lá exatamente por conta disso, porque ele estava a ponto de se separar mesmo, de ir embora. Aí parece que aí o inimigo fica mais furioso, né? Mas só que aí, quanto mais a gente está na presença de Deus, mais forte a gente fica, né? O inimigo pode até levantar, mas vai levantar para cair, né? E aí foi que nós continuamos. Eu não era fichado. Rapidamente já me ficharam, já me mudaram de serviço. E aí o salário foi aumentando. Daí a pouco já me classificou, porque eu só tive uma vez carteira assinada de ajudante, né? Aí me classificou. E aí Deus foi dando as condições, nós foi pegando aquela revelação, né? Que o bispo falou que via, que já tinha falado que Deus ia dar uma casa a nós, e ele revelou que via o furando os buracos, não ia ser uma casa de telha, né? Eu Deus lembro ainda falou, né? Que você ia construir, não seria de de telha. telha, o senhor falou que via Como, furando como os buracos. Deus, por isso que eu falo, irmãos, o mistério da conexão, quando a gente acredita e confia, com muitas lutas que eles têm, esse é o propósito do inimigo, para tirar eles desse caminho em que Deus os colocou. É por isso que às vezes o inimigo luta para desconectar você de um caminho que Deus te colocou, porque ele sabe que se você errar o caminho, você vai levar anos para encontrar o caminho de novo. E tem muita gente assim, que acha que anda para lá e para cá, uma hora Deus me levanta, não, porque estão perdidos no caminho, vão gastar tempo. Tempo que a vida não vai dar de volta no futuro. E o futuro depois haverá arrependimento. Então aí aconteceu. Deus já preparou o terreno, só que é o seguinte, o terreno, ela não gostava do terreno. Não é verdade? Conta aí, meu filho, como é que Deus te deu? Pagou a dívida? Aí aumentou o salário, né? E aí Deus enviou uma pessoa lá, comprou a nossa casa, paguei um bocado da dívida, fui trabalhando pagando o resto, consegui pagar. Aí o rapaz me ofereceu, pedi a Deus que eu precisava de uma condição que estava difícil de ônibus, tinha que levá-la para o serviço, tinha lá para ir para o meu serviço, que muitos sabem também, muitos não sabem, trabalho na Unimed, lá em Jardim Belvedere, tinha que pegar 2 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. Então, tinha que sair de manhã muito cedo de casa e chegava muito tarde. Aí eu orei a Deus, pedi que ele me desse uma condição. O rapaz lá mesmo me vendeu uma moto, fui pagando a prestação. Quando eu estava acabando de pagar, o meu genro falou que tinha um terreno. Eu falei com ele, não tem dinheiro, que eu tenho uma moto. Ele falou, não, pega a moto, você me paga o resto. Aí ficou o resto de prestação também. Quando faltava um resto, eu tinha um cadete lá, ele pegou, acabei de quitar, aí peguei o dinheiro das férias e pedindo sabedoria a Deus, né? Já com o dinheiro das férias e o resto que ele me voltou, já comecei a fazer a base. E foi meio rápido a construção também, não foi devagar não, né, Foi Diaco? bem rápido. Eu lembro que Caso você de começou a furar o buraco, eu cheguei um dia lá, o Diaco estava furando buraco, e não sabia muita coisa de pedreiro também. Hoje é profissional hoje, né? Hoje não precisa pagar ninguém mais, né? tem que aprender muita E coisa, aí? mais bastante coisa. E aí eu falei com o rapaz que eu ia sair do serviço, para poder que eu precisava de construir, porque o serviço lá também ficou mais fraco e não tinha muita hora extra, né? E pagar aluguel e construir não dava. E Aí ele, casando filhas. isso, fazendo casamento, aí ele pegou e falou comigo, eu ia fazer acordo com ele, mas sempre orando a Deus, né? Ele pegou e falou, não, você cumpriu o aviso, vou pagar tudo direitinho. E aí pagou mesmo, foi aonde nós construiu, e Deus foi revelando, né? E teve a campanha da pedra também, uma coisa que eu quero deixar para a igreja, é muito bom essa campanha da pedra. E toda campanha que eu faço, eu já ponho um propósito no coração. E eu falei, esse terreno do lado, eu vou fazer a campanha da pedra e eu vou comprar ele. E quando acabou a campanha da pedra, eu joguei lá, eu comprei o do lado. E essa última campanha agora, só para não tomar muito tempo, eu fiz uma também, a minha esposa até contou testemunho terça-feira, e acabando, eu não sei se eu vim 1 ou 2 vezes, mas o propósito estava no meu coração. Sempre que eu não podia vir, eu orava onde eu estava, no serviço, em casa, e o terreno que nós queríamos comprar para poder ficar o terreno todo quadradinho, Deus abençoou que nós comprou também. E também uma coisa que eu quero deixar para a igreja, que nunca desanime e pensa que Deus vai fazer o contrário, porque o que Deus promete, Ele cumpre, né? E Que todas as benção. bênçãos que Deus tem revelado, tem se cumprido na nossa vida. Irmãos, eu lembro que Deus falou com eles também que ia casar todos os filhos dele assim muito rápido para fazer a obra na vida deles, ministerialmente. E aí começou a casar um atrás do outro, né? Casa primeiro Foi Raila. revelação também que o bispo falou, um dia aqui na igreja, ele falou que Deus mandava avisar que os filhos iam casar rápido, que ele tinha pressa na nossa vida. Deixa a mamãe falar dos casamentos. E aí, filhinha? Aí, irmãos, olha só como o inimigo é astuto. Deus falou acerca do casamento. Por isso que eu falo. A gente deve permanecer na conexão do que Deus falou.
Eu já sabia que o casamento da Raila era um casamento escolhido de Deus. Quando eu vi o Lucas lá na casa dele, eu falei, Deus falou comigo que esse casamento era do céu. Mas aí o inimigo tentou destruir a vida da segunda. Toda vez que Deus dá uma direção e o inimigo ele ouve, ele sempre vai tentar atrapalhar os seus passos. E eu lembro, irmãos, que a Raila casou e a outra filha do meio, a Raíssa, né? E um dia eu cheguei aqui e falei assim, irmã Silviane, Deus me mostrou um vendaval na vida da Raíssa. Satanás queria destruir a Raíssa de todo jeito, irmãos. Querendo botar pessoas na vida da Raíssa para destruir a vida dela, destruir a história dela. E eu lembro, irmãos, que me deixou mais triste ainda um pouco. Mas depois me recuperei. Que a Raíssa passava aqui, virava o olho de mim. Ela virava o rosto só para não olhar no meu olho. Por quê? Porque o inimigo sabia que através da nossa vida ela ia encontrar o destino. Aleluia, Deus. E eu lembro que um dia a Silviane chegou aqui e falou assim, bicho, está assim, assim, assado, essa situação, não sei como lidar com isso. Eu falava para ela, assim, minha filha, nós vamos orar, porque sua filha está debaixo de uma promessa. E aí veio aquele vendaval com a pessoa que ela estava se relacionando, e aí de uma hora para outra, irmão, veio um silêncio de Deus. Aquilo tudo caiu por terra, aí veio o príncipe encantado, de verdade. Não foi assim, filhinha? Irmã Silviane, como você se sente hoje? Ou, na verdade, a pergunta seria outra. Quantas vezes vocês tentaram ter uma consolidação que vocês estão tendo agora? Não precisa contar desde, mas quantas vezes vocês tentaram viver essa consolidação? Porque o mistério não é você receber a profecia, é você viver ela. Ela se consolidar. Tem muita gente que já ouviu muita coisa aí, mas as coisas não se consolidaram. Mas a verdadeira profecia, ela vem. Por isso que você precisa estar debaixo de um manto profético, sendo cuidado, porque quem ouviu a voz de Deus acerca do seu destino, sempre vai direcionar você quando o inimigo tentar tirar você do caminho. Quantas vezes vocês lutaram para ter o que vocês têm hoje? Boa noite, igreja, Pai do Senhor. Então, bispo, o Gilmar contou lá de Minas, e eu estava pensando aqui, tudo começa de lá. Vou voltar um pouquinho, que ele não falou. Lá a gente fazia assim, a gente fazia compra, olha só para o senhor ver. A gente fazia compra, pagava uma compra do mês e ficava devendo outra. Sempre foi assim. Nunca que a gente tinha o dinheiro na mão para ir lá comprar o que a gente precisava e não ficar devendo. Nunca. Aí o Gilmar falou assim, eu vou entrar nos negócios aí. Aí ele entrou, comprando um carro ali, vendia ali, comprava outro. Mas, quando a gente ia olhar, estava devendo aquilo tudo. Nunca saía, nunca. Ele falava comigo até, a gente até várias vezes discutiu por causa disso, que eu falava, mas está errado. Aí ele, não, está certo, mas ele não estava vendo, porque o inimigo tampava o olho dele. E não era falta de trabalho, né? Porque vocês trabalham muito. Nossa, Santo a gente Deus, trabalhava os dois. lá, e lá era roça, não é? Igual eu falo aqui hoje, eu não tenho vontade de voltar para lá. Ele já passou várias vezes vontade de voltar para Minas, mas eu não tenho mais. Não é fácil, que tem que pegar de sol a sol. Então vocês já vêm tentando, não é de hoje, né, Nossa, filhinha? desde quando a gente casou? E é interessante. Quantos anos de casado? Tem 24 anos 24. junto. 24 anos, então foram 19 anos tentando consolidar tudo. E aí, interessante, irmão, que me chama a atenção. Olha o poder da profecia. Quando a pessoa pode trabalhar, pode ser escravo do trabalho, mas quando não tem uma direção profética, é impossível aquilo se consolidar. Às vezes a pessoa alcança algo e mostra para os outros, quando menos espera, a pessoa está perdendo tudo aquilo. Mas a profecia, ela vem para trazer exatamente isso, estabilidade. Como você se sente hoje, filhinha? Quem já esteve na casa da irmã Silviane? Eu já estive lá à noite. E teve um dia atrás que eu estive lá, eu saí de lá quase 11 horas da noite. Você olha assim para baixo, é um silêncio, uma paz, irmãos, e tudo arrumadinho. Para quem não tinha nada, conseguir fazer isso em tão pouco tempo, comprar o terreno de cima, comprar o terreno de lado, casar os filhos, vendo os filhos, por mais que eles tenham luta deles, vendo eles encaminhados, né, filhinha? Alcançando as bênçãos. Qual é a sensação que você sente hoje? E qual é a sensação que você sente, irmã Silviane, de poder, em tão pouco tempo, viver isso de forma consolidada? A quem você atribui essas coisas? Bispo, eu tenho muita gratidão a Deus, né? Primeiramente a Deus, depois o Senhor instruiu muita gente também, né? Nós todos, os meninos, né? Até os meninos, até hoje, né? O Senhor participa, né, da vida deles. Tem um filho dela, que é o Paulo Henrique. Paulo Henrique.
bem no comecinho da igreja, também aqui. Não sei se foi na casinha ou se a igreja já estava sendo feita. E Deus falou que esse menino ia ser muito próspero. Falou. Muito próximo, né? Acho que já estava nessa... Ele vinha na casinha, mas já estava nessa igreja, aqui, feita essa igreja Já já no começo. Hoje tem um trabalho extraordinário, né, Felipe? Quer contar um pouquinho O sobre senhor isso? falou que ele ia usar um capacete, acho que branco, que o senhor falou que tipo que um... O que é? Hã? Capacete branco Encarregado, acho que pessoas encarregado. que Que ele ia comandam. mandar, que ia, sabe, arrumar serviço para as pessoas e tal. E eu acho que é isso, né, que ele faz hoje. E eles gostam muito dele lá no serviço. E ele tem curso superior, ele tem faculdade? Tem, não? A profecia, ela só espera que você obedeça o que Deus está falando. Deus não quer saber se você tem capacidade ou não. Se você obedecer a profecia que for liberada, Deus vai colocar você no meio dos grandes. Eu disse para os irmãos aqui no começo dessa entrevista, eu às vezes falo com minha esposa, minha filha, às vezes eu não consigo entender por que Deus está nos escondendo. Eu não sei por quê, mas ao mesmo tempo eu sei que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Então haverá momento na sua vida que Deus vai esconder você de alguma forma, é porque Ele está te livrando de coisas que você não pode suportar, está te forjando para que quando Ele fazer você ficar visível em alguma área da sua vida, você vai estar pronto para enfrentar coisa grande. Porque tem muita gente que vem dentro da igreja, ô irmã Silviane, e diz assim, eu quero coisa grande. Mas Deus sabe que você não está pronto para isso. E se você alcançar coisa grande, você não vai conseguir consolidar isso. Por que as coisas estão se consolidando na vida dele? Eles têm luta? Com certeza. Tem adversidade? Com certeza tem também. Mas eles contam mais as bênçãos do que as derrotas. O profético, ele traz exatamente isso. Ele faz você contar mais os resultados. Eu tenho falado esses dias nas redes sociais sobre o poder do resultado. Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, diácono, ele disse assim para Deus, Deus, Pai, glorifica o teu filho agora. O que Jesus está pedindo? Resultado. Tudo que você faz na vida, você quer resultado. Até quando você ama alguém, se você não ter resultado dessa pessoa para contigo, o amor acaba. Tudo na vida está ligado a resultado. E esse resultado que só o Senhor pode dar, porque Ele conhece todas as coisas, aí você pergunta assim para mim, mas bispo, se eu viver o profético, eu vou ter tribulação? Deus não vai tirar você da terra, vai colocar no céu. Mas é diferente, Ele vai guiar você com os olhos dele, não com o seu. Por isso que eu falo muito sobre obediência. Você vai entrar em lugares que você vai falar assim, poxa, eu não conseguia ver isso. Por quê? Porque você está sendo guiado pelos olhos de Deus. Viver o profético é isso. Eu lembro quando o Senhor falou com Samuel, assim, Samuel, Saul não dá mais. E aí Deus falou com Samuel assim, Samuel, agora você vai lá na casa de Jessé, porque tem um rapaz lá, que eu vou tocar na vida dele, vou colocar no lugar daquele que desprezou aquilo que eu dei. O profético, quando você confia, acredita, você valoriza aquilo que Deus te dá. Se você desvalorizar, Deus já está preparando o outro para dar a bênção. E aquilo que era para ser meu, vai ser de outra pessoa, se eu não vigiar. Deus levantou Saul e deu a ele. Saul desprezou o conselho. Deus tirou dele e deu para outra pessoa. Tem muita gente decepcionada dentro da igreja, saindo, botando culpa no pastor, não sei o que, mas no mundo do espírito, o que está acontecendo na vida dessa pessoa é isso. Desobedeceu, ficou atribulando igreja, ministério. Deus falou assim, eu não posso continuar com a bênção sobre a sua vida. Colocou na vida de outra pessoa. Talvez outra pessoa era para estar aqui, na frente dessa igreja. Porque eu nunca quis trazer a igreja para o Vale Verde. Eu sempre falava, Deus, a igreja vai para o centro. Mas Deus sabe. Quando eu vim para cá, eu chorei quando eu comprei esse terreno, você acredita? Eu coloquei os meus pés, eu dobrei, um dia eu entrei sozinho aqui, eu joelhei ali e falei, eu chorei. Mas eu chorei um pouco de tristeza, porque eu nunca quis voltar para o Vale Verde, porque eu sei a luta que é esse bairro. Mas depois eu entendi, porque havia alguém que o Senhor escolheu aqui, que era para estar aqui, mas não ouviu a voz do Senhor, passou-se a graça. E Deus falou assim, eu quero você naquele lugar agora. Porque uma coisa é certa, Deus nunca vai colocar você em coisa grande para glorificar o nome dEle. Primeiro Ele vai colocar você nas mínimas coisas, para honrar você, para consolidar você,
Porque Davi estava fazendo aquilo que nenhum dos irmãos dele queria fazer mais, que era cuidar de ovelha. Faça o que você tiver que fazer nas pequenas coisas que Deus te dá. Porque se você não for provado nas pequenas, quando você tentar dar um pulo para grande, você não vai conseguir exercer isso. Então, o profético, ele traz a consolidação. Deus falou que os filhos iam casar. 6 anos se passaram, casaram seus filhos. E vou dizer aqui, não é puxando um saco, não. Todos eles são falhos, mas casaram muito bem. Casaram. Os outros também, né? Mas porque os outros não estão lá, nós estamos falando dos que estão aqui. Uhum. Os 3 que estão aqui, porque eu conheço eles, os outros lá não casaram muito bem. Esse rapaz arrumou uma esposa extraordinária, e ela também arrumou um rapaz. A Raíssa arrumou um esposo também extraordinário. Menino trabalhador. Lucas também um menino. E é interessante que quando eu falo assim para o Lucas, eu vejo uma coisa interessante. Lucas, ele está tão inserido no profético, ele nem sabe o quanto ele está inserido. Os seus filhos, eles não têm noção o quanto eles estão inseridos. Eles sabem que é uma coisa boa, mas eles não conseguem entender o quanto eles estão inseridos. Porque, por exemplo, Lucas é um menino obediente, sempre disposto a fazer as coisas do Senhor. Talvez até ele pode até pensar, mas, poxa, por que eu estou fazendo aqui nessa igreja? E eu sei que muitos deles já pensaram nisso. Mas o que significa? É porque eles estão inseridos no profético. O profético veio para o pai e se espalhou para os filhos. E assim como eles aceitaram o profético, os 3 filhos nunca terão porta fechada. Eles vão ter luta, mas eles sempre vão ser colocados em lugar enxergado por Deus. É por isso que eu estou dizendo que muitos deles não conseguem ver, mas eles vão para o lugar por causa do profético. O profético é Deus enxergando e nos levando. O profético, guarda bem isso, é o futuro que é trago para o presente. Jeremias profetizava acerca do futuro. Jeremias falou para o rei de Israel, dizendo assim, eu não lembro o nome, mas ele disse assim, rei, Deus me deu uma visão para você juntar o povo e se entregar ao rei da Síria. Entrega-se a ele, dobre o joelho diante dele e ninguém vai morrer. E o rei ficou desesperado, falou, não, eu sou um rei, eu não posso dobrar o joelho. E Jeremias dizendo assim, eu vi no futuro. Se você fizer isso, todo o reinado, ninguém vai morrer, todos vão permanecer vivos. Mas se você não fizer, o reinado vai ser jogado no chão. E o rei soberbo disse, eu não me humilho, eu não me humilho, eu não me humilho. Resultado, o rei da Síria entrou em Israel, derrubou tudo, arrancou os olhos do rei, mas antes de arrancar os olhos do rei, matou seus filhos à espada na frente. Então a primeira dor que o rei desobediente teve foi ver a morte dos próprios filhos. E quem o rei desprezou, achou que estava brincando com o profético, sobreviveu. Ficou no calabouço, a cidade toda foi quebrada. Aí o rei da Síria falou, caça Jeremias, ele está lá. Encontraram Jeremias dentro do poço, vivo. E ele saiu dali e viveu, diz os historiadores que viveu até a sua velhice. Então o profético é ver o futuro no presente. O livro de Isaías é o maior livro acerca de Jesus. Só que ele fala isso 600 anos antes. E ele vai no futuro, entende? A profecia ela vai lá no futuro e traz o futuro. Quando Deus fala assim, seus filhos vão casar, vocês vão se tornar pastores, vocês vão se consolidar, as coisas vão acontecer, a casa vai chegar, vocês vão construir, é porque Deus está indo lá no futuro. Quantas pessoas que estão com a bênção agarrada lá no futuro estão decepcionadas dentro da igreja? E muitas vezes essa decepção vem porque não obedece o que Deus está direcionando. A minha e a sua desobediência guarda a nossa bênção lá no futuro. Ou você acha que Deus queria que você tivesse essa vida que você tem? Será que Deus quer ver você destruindo, ser humilhado pelas pessoas na comunidade, como eu e minha esposa fomos? O que fez nós vivermos o que estamos vivendo hoje é o mistério da obediência na direção de Deus. E quando você entende que está no profeta, você sabe que o tempo virá na abundância. Eu sempre digo aqui aos irmãos, hoje a igreja ainda está começando, está sofrendo, mas no futuro ela será grandiosa. Muita gente vai falar assim, esse pastor passou aqui no Vale Verde. Eu não imagino que essa igreja passou pelo Vale Verde, porque tem gente que acha que tudo que passa aqui vira destruição. Não, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus nunca vai colocar você no meio dos ricos para glorificar o nome dele no presente. Primeiro ele vai te colocar no local de humilhação.
Você vai passar pela humilhação, vai passar pela vergonha, mas se você obedecer, Deus vai consolidar as coisas na sua vida. Os seus filhos vão ver porta aberta, que eles vão dizer assim, mas eu nem imaginava. Já viu os filhos falando isso? Eu nem imaginava, como eu estou conseguindo isso? Alguns deles até batem no peito, mas sou eu. Mas a gente sabe que isso está ligado àquele que recebeu a profecia. Até os filhos desviados recebem a bênção por causa daquilo que você recebeu de Deus. Não despreze a profecia, não despreze. E enquanto falo, não despreze a profecia, eu olho lá para a porta da igreja e eu vejo um carro novo. E eu vejo o Gilmar entrando nele. Deus vai, aguarde, Deus vai dar um carro para você passear com tranquilidade. É nada de carro cansadinho, não. É carro mais novo para vocês passear com tranquilidade, porque aquele que fala, ele cumpre. Se Deus falar contigo, obedeça. Teve um momento que eles passaram e pensaram, poxa, 6 anos, irmão. Tem gente que acha que é muito tempo. Tem pessoa vivendo 10, 20 anos e a vida não muda. Por que não dá? Dê uma oportunidade a Deus. 5 anos, 6 anos. Talvez pode ser ruim para você, ou cansativo, ou muito tempo, mas, poxa, você já passou anos terríveis. Ainda dá tempo de recuperar esse processo de Deus. Eu ia falar, igual minhas meninas, né? Quando a gente veio para cá, e os meninos, eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque de roça, né? Vim para cidade grande, muita coisa, eu fiquei meio preocupada, mas graças a Deus nunca me deram trabalho de coisa nada errada, de ficar daqui para ali, nunca. Tanto faz os meninos, as meninas. E outra coisa também, a filha dele, né? Que eu tenho como filha, a Ariane, ela também chegou na igreja e o Senhor falou uma palavra com ela, porque ela arrumava namorado e do nada assim, o inimigo entrava e não dava certo, né? Aí o Senhor falou que o próximo ela ia casar, e foi verdade, casou, ela voltou aqui, o Senhor revelou que ela ia ter um filho, ela tem um filho também. Sabe que o profético, ele toma conta do ambiente. Olha só como Deus vai cuidando. Deus não deu só a palavra profética na vida deles, que eles iam alcançar a casa. A casa era o resultado de tudo aquilo que Deus estava preparando. Mas o propósito central não era a casa. Porque a bênção de Deus não está em carro, em casa. Ela está no poder da palavra que libera. O poder da palavra que dá a extensão da casa, carro, milagre. Aí você observa, Deus revelou o filho, Deus revelou a Maria, a tribulação que a Ralha ia passar com a Maria. Deus deu vitória a Maria. Deus revelou o filho do filho dela. Deus falou que o menino ia nascer sorridente, né? Porque ia ficar todo sorriso. Nasceu exatamente que era um menino. Deus revelou que era um menino. Deus falou para essa filha. Observa que não é porque eles são muito amados por Deus. Não, porque quando você está debaixo de um profético e você permite que essa pessoa se conecte a você, fica mais fácil até de Deus usar a nossa vida para continuar orientando você. Daí, outra coisa que eu queria falar, a dor maior de um pai e de uma mãe, igual a gente morava lá, era ver eles vendo coisas de comer e a gente não poderia dar. Aí era assim triste, né? Que às vezes a gente ia para a igreja, aí eles queriam um lanche, alguma coisa, a gente não tinha dinheiro para comprar. E talvez quando tinha dinheiro para comprar, tinha que pensar assim, ou vou pagar aquilo ali, ou vou comprar. Sempre foi assim. E hoje não, hoje se é igual está tudo casado, graças a Deus, todos os maridos trabalham, né? Também algumas trabalham, tem, mas também se precisar a gente compra. E o Gilmar, agora que o Gilmar, como diz, né, parou um pouco de falar comigo, que eu era muito de comprar celular. Ela está igual a minha mãe, compra coisas desnecessárias, não é isso não, né? Isso, o Gilmar falava, Silviano, a armário está cheio, está estragando tudo, mas é porque eu vi tanta coisa que passou dificuldade, mas agora eu até parei um pouco. Às vezes agora preciso de sair, igual, vamos supor assim, igual ontem. Falei, Gilmar, preciso comprar isso. Você vai lá embaixo e compra. Mas a gente sempre compra no dinheiro, não precisa ficar daqui para ali, pegando aqui, não. Graças a Deus. Comprando uma cesta básica hoje e devendo a do passado, né? A gente compra assim, na hora, e comeu ali, amanhã, se quiser, compra de novo. É assim, graças a Deus. Olha só que coisa interessante. Irmãos, aí você diz assim, mas ela é muito espertinha, ela é muito... Não é isso, irmãos. É a profecia que está sobre eles. Todo o trabalho de Gilmar, todo o trabalho da irmã Silviane, aonde eles vão, eles dão fruto lá. Ninguém quer mandar eles embora. E quando manda, chama de novo. É mistério. Eu lembro de um caso que aconteceu com a irmã Silviane, eu já vou orar com você já. Da filha dela. A filha dela chegou aqui, ainda mais nova, Raíssa, sentindo dores para lá e para cá, não sabia qual era o problema, né? Aí Deus me mostrou dizendo assim, essa situação vai passar, Deus vai dar vitória nessa situação e ela vai ficar gorda. Ela era magrinha, né? Ela era puro vara. Você observa o poder da profecia.
Tem pessoas que ele recebe a profecia, vem aqui, passa um mês, não se cumpriu, eu vou embora. Você quer o quê? O que você quer? Isso aqui não é conto de fada. Você levou 10, 20, 30 anos e não conseguiu nada na sua vida. Por que não dá mais um tempinho para o Senhor botar as coisas no lugar? Depois também que Deus abençoou muito, que graças a Deus, nenhuma delas, nem os meninos, nenhum paga aluguel, bispo. Nenhum paga aluguel. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Deus é muito bom, né? Olha só. E outra coisa também que eu estava lembrando hoje, eu recebi uma mensagem lá de Minas hoje, e uma pessoa, como diz, né, do meu sangue, que falou quando eu vim para cá, que eu ia comer o pão que o diabo amassou. É o ditado, né? E hoje estava me pedindo dinheiro emprestado. Bate palma para Jesus. Hoje estava Deus procurando vai dinheiro fazer emprestado. na sua vida. Olha como é que Deus faz, né? Quando Deus abençoar você, cuidado com quem você vai repartir a sua bênção. Uma das coisas que Deus me ensinou, só faz aquilo que eu acalmar o seu coração. Porque quando você está na tribulação, ninguém se preocupa. Quando você se levanta, o inimigo não vai usar pessoas necessitadas, ele vai usar pessoas para zombar do seu dinheiro. Por isso você tem que ter sabedoria para quem você deve emprestar. Amém, igreja? Mais alguma coisa? Amém? Aplauda Jesus. Obrigado pela vida de vocês.